Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, né? Hoje mais do que especial, retratando a nossa disciplina de prática de extensão 1 do curso de Psicologia. E este vai ser o espaço onde iremos compartilhar as vozes de pessoas que muitas vezes na sociedade podem ser um pouco silenciadas, né, no caso. Hoje nosso projeto, ele é em parceria com a Associação de Pessoas com Deficiência de Tianguá, Ceará, e tem como nosso tema, né, que desenvolvemos, vozes que reivindicam espaço, protagonismo, inclusão social e pessoas com deficiência. Essa iniciativa de extensão busca reconhecer e ampliar as vivências dos nossos convidados, né? Hoje vamos dar início ao nosso episódio piloto, e para abrir com potência eu vou trazer uma frase aqui para vocês. Quando a gente fala, o mundo escuta. Quando a gente aparece, o mundo aprende. Eu sou o Breno Menezes, estou aqui representando a turma do terceiro semestre do curso de Psicologia da Faculdade Via Sapiens, e estou aqui ao lado da Samile, minha amiga, que vai conduzir a entrevista com nossos convidados, né? Muito mais do que especiais da APCD, Associação das Pessoas com Deficiência de Tianguá, Ceará. Então, vamos conhecê-los. Novamente, muito obrigada pela presença de vocês nessa conversa. Primeiramente, eu gostaria de conhecer um pouco sobre vocês, sobre a história, se vocês puderem contar pra gente. Eu me chamo Diego, né? Eu tenho 37 anos de idade, prestes a completar os 38 e tenho 15 anos de lesão, né? A lesão medular. No início tudo é difícil, né? É mais difícil a reabilitação, né? Principalmente a habilitação social, né? Porque quando a gente, de uma hora para outra, acontece isso, aí a gente cai no mundo que a gente não conhece, no mundo da pessoa com deficiência, onde a gente lá atrás, onde 15 anos atrás não existia tanta informação, e inclusive não existia a associação de pessoas com deficiência, tudo se tornava mais difícil. Hoje não. Hoje o conhecimento já tá maior em questão de internet, tem associação. Então, hoje é um pouco mais fácil, né, de a gente poder lidar com a situação. Sim. Pronto, eu sou o Jonathan, tenho cabelo preto, sou moreno, tenho olhos castanhos, tenho uma barba rala, estou com uma camisa preta, uma calça verde com tênis azul. Tá muito combinando não, mas estamos aqui. Sou deficiente físico, tenho 6 anos, completei agora dia 31 de maio, completei 6 anos de pessoa com deficiência, né? Foi através de um acidente de moto que eu vim parar nesse mundo novo, né? Que a gente, como eu posso falar, eu tinha um trabalho, segui aquela rotina, sou casado, tenho 2 filhos e segui aquela rotina, né? Levou 2 segundos para mim se tornar uma pessoa com deficiência. Então, assim, no primeiro impacto foi a primeira vista, né, de se tornar uma pessoa com deficiência, foi muito impactante porque não sabia de nada, né? Não tinha ninguém para falar o que ia acontecer no amanhã, daqui uma semana, daqui um mês. Então, assim, foi algo assustador. Foi algo assustador. E o primeiro impacto foi no psicológico. Foi o físico, né? Mas, assim, na hora que eu vi foi o psicológico. E agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou ser o provedor da minha família? Como é que meus filhos vão ficar? Como é que eu vou trazer o alimento? Então, assim, foi impactante naquele primeiro momento. Mas, graças a Deus, eu tinha uma família bem estruturada, né? Sempre me deram apoio, meu pai, minha mãe, minha esposa, a família dela, minha família, amigos, colegas. Então, foi, e assim a gente vai conversando. Imagino que tenha sido bem desafiador toda essa trajetória, né? Mas eu também queria saber, vocês, como um dos fundadores, como foi o marco da APCD para vocês, na vida de vocês, histórias que marcaram vocês, essa trajetória? Deixa eu falar depois, meu amigo Diego fala. No primeiro impacto que eu tive eu precisei fazer o BO do acidente lá na delegacia. E a delegacia, ela tinha 2 portas de vidro que se abria, né? Se abria, e uma delas estava emperrada. E a minha cadeira, a primeira cadeira que eu tive, era um pouquinho mais larga. E ela não passava na delegacia. Aí eu pensei, poxa, nunca eu vim aqui, nunca precisei vir aqui. Sempre segui a regra, né, da sociedade. E hoje, quando eu preciso, eu não posso
adentrar dentro do prédio porque não tem acessibilidade. Então eu tive que fazer o meu BO lá fora, todo mundo passando, vendo aquela situação, cadeirante, um policial anotando. Aí foi algo muito constrangedor, né? E a partir daí eu conheci o Geraldo, onde ele me visitou, onde eu não estava bem psicologicamente na época, né? Muito recente. Aí, a partir dessa visita, eu fui entendendo, né? Alguém veio me falar como é que seria. Então, assim, a gente começou, então, a se reunir, né? E conheci o Diego também, não conhecia. E, a partir daí, a gente foi criando uma ideia, né? O Geraldo sempre com essa ideia de criar uma associação. E a gente dando início. Sim, eu sinto muito por você por ter passado por essa situação. Imagino o quanto tenha sido desafiador. Mas também é muito importante você trazer isso aqui, porque traz visibilidade aos desafios que as pessoas enfrentam, né? Que as pessoas com deficiência enfrentam na nossa sociedade. Diego, você. A gente, quando se torna uma pessoa com deficiência, a gente enfrenta barreiras que a gente jamais imaginaria. A gente deixa de frequentar lugares por simplesmente, às vezes, até um alto preconceito mesmo, por pensar, imaginar o que as pessoas estão pensando, porque é visível o olhar das pessoas, né? As pessoas ficam olhando e você fica se sentindo estranho. Onde você passa, quando você chega numa lanchonete, quando você vai, por exemplo, eu morava no interior, vinha para cá, para Tianguá, no início da associação, estava vindo praticamente toda semana, quase todo dia da semana, eu gostava e vinha. E sempre tinha aquele impasse, né? Das topic para subir, precisava de uma pessoa ajudar, e as pessoas sempre achavam estranho. Então, quando a gente se torna uma pessoa com deficiência, um cadeirante, no meu caso que eu estou falando, gera aqueles olhares das pessoas que ficam olhando assim, como se, nossa, que coisa estranha. A gente fica se sentindo assim. Mas só que assim, cara, às vezes a própria pessoa com deficiência se limita, né, a algumas coisas. A gente não, a gente já vai um pouquinho mais além, porque assim, a gente vê, todo mundo vê por aqui, quem mais vê é eu, o Geraldo, o Jonathan, na rua, e assim, eu acredito que isso deixa de exemplo para outras pessoas com deficiência, dizer que a gente, mesmo estando numa cadeira de roda, mesmo tendo uma deficiência, a gente consegue, a gente vai à luta, e se a gente batalhar por aquilo, não é a deficiência que vai te derrubar, que vai te acamar ou te deixar vegetando, porque existe a escolha, né? Eu escolhi, eu não vou mentir, passei 3 anos da minha vida, passei praticamente escondido. Aí, 10 meses em depressão, antes eu achava que não era, mas hoje eu entendo que aquilo era uma depressão durante aqueles 10 meses, e depois fui saindo, conheci a instituição Sara Kubitschek em Fortaleza, onde foi uma libertação, que lá onde aprendi muitas coisas. Um hospital não, né? Um hotel de 5 estrelas. Lá é um hotel 5 estrelas, lá que a gente fica no terceiro andar lá, ninguém tem dificuldade nenhuma. E assim, e daí para frente foi que eu aprendi a viver mesmo sem limites, sem ver dificuldades. As barreiras que existiam, que existem ainda hoje, a gente está tentando furar elas e é isso aí. Eu acho que assim, a gente não deve se limitar, por mais que esteja na situação como cadeirante, mas a gente consegue, se a gente quiser, não é, Jonathan? Com certeza. Como eu sempre falo, né? Eu não sou deficiente, eu sou eficiente. Então é algo que a gente faz, né? E por mais, assim, às vezes a gente vai para os lugares, esse aqui não, porque agora que ele está começando, já foi pelo menos um. Mas assim, a gente vai para as festas, para um lugar, o pessoal, que danada é que tu vai fazer nas festas, mas tu vai beber? Não, não bebo não, em festa eu não gosto de beber. Mas tu não vai beber, tu não vai dançar, ou besteira, aí o cara não vai... Cada qual tem suas formas de se divertir, a gente ouve muito isso. Alguns amigos levam na brincadeira, outros até não gostam quando vem fazer esse tipo de pergunta pra gente, porque é um pouco esquisito, tá te limitando de uma certa forma. E é esquisito, assim, a gente chega a primeira vez que eu fui, eu achei esquisito pra mim mesmo, o que eu tô fazendo aqui? Mas é por conta do olhar das pessoas, né? Fica olhando o que esse cadeirante tá fazendo aqui, ele nem vai dançar, eu acho que ele ficava esperando me levantar qualquer hora da cadeira e dançar, né? Oi, meu nome é Cibele, é um prazer estar aqui com vocês. Agora eu vou dar continuidade às perguntas e eu gostaria de saber como é o funcionamento, o desenvolvimento das atividades que são realizadas na associação.
as oficinas, os projetos. Sibeli, sou Jonathan, né? Sou presidente. Hoje estou como presidente da associação e fui um dos fundadores também, né? E hoje a Associação de Pessoas com Deficiência de Tianguá tem alguns projetos. Tem um projeto Rodas do Bem. O que é isso? É o projeto onde a gente recebe doações de cadeira de rodas, cadeiras higiênicas, moleta, andajá, fraldas. E a gente, na própria associação, a gente tem uma oficina, onde nosso amigo Diego, que é o responsável, ele dá, e com algumas, de vez em quando eu ajudo ele, né? E ele dá manutenção nessas cadeiras, pintura. Então ele restaura as cadeiras, as moletas, e a gente tem uma lista de pessoas que precisam, né? E a gente encaminha. Também temos a sala de fisioterapia, onde os alunos das faculdades, os professores levam eles lá para fazer fisioterapia com a própria pessoa com deficiência. Temos o Asas Cultural, temos o Cesta do Bem, onde a gente, na última semana do mês agora, no mês de maio, a gente se credenciou no Ceará Sem Fome e estamos recebendo 100 cesta básica, onde a gente encaminha essa cesta básica, não só para a pessoa com deficiência que está lá associada, mas também para famílias de vulnerabilidade, baixa renda. E agora, Sibeli, a gente lançou um curta-metragem, onde foi 6 meses do projeto Asas Cultural, que a gente fez o curta-metragem em parceria com a Lei Paulo Gustavo, o incentivo da Lei Paulo Gustavo. A gente conseguiu esses 6 meses de projeto do Asas Cultural e fizemos um curta-metragem, onde foi demonstrada a vivência, a inclusão e a acessibilidade da pessoa com deficiência no âmbito cultural. A gente lançou lá no shopping Ibiapaba, onde foi centenas de pessoas acompanhar. Foi algo emocionante, foi algo que lotou a praça de alimentação do shopping. Então, assim, eu acho que foi algo significativo para a associação. Então, a associação que vem lá desde 2021, 23 de junho de 2021, a associação vem lutando. E a partir que a gente conseguiu o espaço que fica ali no antigo Sebrae, e deixo o convite a todos que queiram lá, as portas sempre estão abertas para conhecer mais de perto os projetos. Ela vem evoluindo, que é algo muito grande, né? Na nossa cidade, que não tinha, né? Então, assim, alguns projetos que a gente está levando adiante, está tendo muita visibilidade, está tendo muita atenção da população, e a gente fica muito feliz. Notamos que em uma das suas falas você falou sobre o sentimento de exclusão. Então gostaríamos de ouvir como que você percebe o sofrimento psíquico, o adoecimento psíquico das pessoas com deficiência. Geralmente, quando a gente fala nessa questão psicológica, muitas vezes é a questão do capacitismo que a gente sofre. E a gente não vai longe. Não vai longe, não. O capacitismo que a gente mais sofre, muitas vezes, é dos mais próximos. Das pessoas que, às vezes, estão por perto. E por a gente estar com a deficiência, ter adquirido aquela deficiência ali por pouco tempo, as pessoas, às vezes, não é que seja uma coisa ruim, é que as pessoas, às vezes, te limitam. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aí fica limitando a pessoa. A parte mais complicada é essa, de a gente já está numa situação já complicada psicologicamente, e as pessoas, às vezes, a gente tenta fazer alguma coisa e às vezes as pessoas te limitam. Então é assim, e a gente tem que também reconhecer que a gente precisa de ajuda, porque quando acontece isso, a gente vem de uma situação que do nada, no meu caso, que foi de um momento para o outro, passei o dia trabalhando normal, isso foi numa terça-feira, domingo jogar bola, segunda-feira ir trabalhar, na terça-feira, no dia 15 de setembro, acontecer isso, e isso gera uma reviravolta na cabeça da gente, que do nada você corta tudo que você gosta de fazer, trabalhar, jogar bola, pescar, e isso mexe muito com a cabeça da gente. Eu mexeu muito por morar lá no interior,
tá longe de tudo, não conhecia ninguém, o que era uma pessoa com deficiência, como é que eu ia fazer, o que é que ia acontecer dali para frente. E isso mexeu muito com a minha cabeça. Como falei, durante 10 meses, os primeiros 10 meses, eu vivia dentro de casa, não queria ver ninguém, até porque todo mundo que chega vai te perguntar como foi que aconteceu. Aí você tem que explicar, chega de você explicar aquela mesma história várias vezes por dia. E acaba se tornando chato. E aquilo, ao invés de ajudar, vai atrapalhando mais a gente, porque a gente quer se trancar mais ainda. Então você tenta se esconder para não responder perguntas e se torna uma situação estranha. Porque para todo mundo, porque você até na questão da sua privacidade você perde tudo. Você tem, no meu caso, tinha a minha esposa, que cuidava de mim, aí do nada já chega gente para te ajudar a tomar banho e tudo, e aquilo mexe muito, querendo ou não, mexe muito com a questão psicológica da gente. Você vai absorvendo, no meu caso é porque eu absorvia muito isso da questão de, agora pronto, agora acabou. Aí veio esse cara, que é úlcera por pressão, um ferimento, e isso também mexeu muito com a minha cabeça, né, na época, e eu fiquei super para baixo, assim, e hoje, sabendo disso, dessa questão, a gente da associação, a gente, quando sabe que tem uma pessoa que tem uma lesão, uma deficiência, a gente já foi visitar pessoas em lugares, em alguns lugares, justamente por isso, porque a gente passa por essa situação. A gente passa por essa situação de não saber com quem conversar, falar sobre como é que vai falar sobre isso. Com quem? A gente não tem. De início, não, lá naquela época que eu sofri. Hoje, o que a gente faz, já que a gente passou por esse processo, a gente vai tentar ajudar, né, as pessoas a passarem por isso. Porque, querendo ou não, é uma coisa muito, muito agradável, que agrada a gente, por poder ajudar pessoas que vai sentir na pele, está sentindo na pele aquilo que a gente já sentiu. Então, eu acho que o trabalho mais importante, eu tenho certeza que o trabalho muito importante da associação é esse, é ajudar essas pessoas nessa questão, no impacto primeiro ali, da lesão, da deficiência. Às vezes até um simples AVC, um simples acidente, às vezes a pessoa fica triste porque quebrou uma perna. A gente escuta muito isso, né? Que o cara diz assim, eu também já fui cadeirante. Eu passei 3 meses na cadeira de roda porque eu quebrei minha perna. Mas, meu amigo, 3 meses para ser cadeirante e eu já estou com 15, né? Mas assim, não tirando, porque cada um lidar de um jeito, a questão psicológica. Tem gente que quebra a perna e se define e pronto. A gente foi lutar, eu costumo dizer que a gente é um guerreiro que está nessa luta e a gente não desiste e esse que a gente está construindo é um legado que a gente sabe que não vai servir nem, como o Jonathan falou, não vai servir nem para a gente. Isso é que para pessoas futuras que venham a acontecer, a gente não torce e não quer que aconteça com ninguém, mas a gente sabe que se chegar a acontecer um dia uma pessoa ter uma lesão, adquirir uma deficiência, não vai cair mais naquele mundo de paraquedas que não sabe para onde correr. Vai ter a associação de pessoas com deficiência, se não for uma Jonathan, mas vai ter outros. A gente espera que isso fique para gerações de pessoas que venham, abracem a causa e torne isso grande. A gente tem sonhos, projetos lindos, não sei nem se a gente pode falar sobre isso. O Jonathan, que é presidente, que fala, ele é quem dá o comando, mas é assim. Mas o importante é isso. O que eu digo, o que eu penso sempre e digo para muitas pessoas, que não absorver. Porque se você absorver o lado ruim da situação, isso daí vai generalizar, vai entrar na tua mente e vai te adoecer. E foi o que aconteceu comigo. Foi preciso muitas coisas para eu poder sair de onde eu estava, do buraco de onde eu estava. Teve muitas pessoas que, mesmo que já depois de muito tempo da lesão, porque uma coisa vai puxando a outra, até chegar no ponto que você volta de novo lá para onde você estava, para ver o problema lá onde você estava. Porque e não é culpa de ninguém. Às vezes é culpa da gente mesmo por deixar
se levar por esses pensamentos. E teve, no decorrer desses 15 anos, teve muitas pessoas que me ajudaram muito, muito mesmo. Eu até falar, citar o nome dela, porque é muito importante. A doutora Patrícia, que é psicóloga, que para mim foi ela que me tirou de lugares que eu nunca imaginei que eu ia sair. E também teve a ajuda do Dr. Rafael online, que, Dr. Rafael, você vai embora, mas você vai deixar uma forte lembrança para a gente aqui, um abração para você. E assim, essas pessoas me fizeram enxergar de forma diferente a vida. Teve a instituição Sara lá atrás, teve a doutora Patrícia, teve o doutor Rafael também, que foi um amigão, um médico que, sem palavras. E o mais importante, cara, é a presença dessas pessoas, né? Que esses caras que se não fosse eles para fazer parte do dia a dia, eu não sei nem como é que seria, porque se torna amigo, se torna irmão, a gente briga, discute, a gente chora junto, a gente tá sempre junto para o que deve e né? Esse daqui não gosta muito de sair não, porque tem medo do sol. Eu imagino que tenha sido mesmo um processo bem desafiador, mas eu achei muito bonita a sua fala, como você traz, que apesar de todos os desafios, há muitas coisas gratificantes meio a tudo isso, pessoas que acolhem, e a gente traz até um ponto importante, como é essencial pessoas que estão ali próximas de alguém que está com alguma deficiência, está passando por um processo difícil, acolher essas pessoas e falar a elas que não é porque houve essa mudança na vida delas que elas precisam se afastar, né? Mas justamente esse momento da gente incluir essas pessoas no convívio social. Sim. E assim, né, a questão psicológica é tão abalada no primeiro momento, porque quando a gente tem uma lesão medular, o corpo da gente, o tronco não se mantém sentado, a gente não consegue, no meu caso, também eu quebrei a clavícula, eu não conseguia nem escovar o dente. Então a gente passa dias, horas, semanas, meses, rodeado de paredes brancas. E aqueles pensamentos ruins, e agora? O que é que eu faço? Por que eu não morri naquele momento? Porque Deus está me dando a segunda chance para me viver desse jeito, viver dependendo dos outros, escovar o dente, colocar comida na boca. E agora, como vai ser? Então, esse momento, assim, para mim, foi muito horrível. Foi meu psicológico, eu acho que eu não sabia nem o que falar. Porque meu pensamento, assim, agora, o que é que eu estou fazendo aqui em cima da cama? Então, assim, graças a Deus, eu conheci o Sara, né? O Hospital Sara Kubitschek, foi lá que me ensinaram a tomar banho novamente, me ensinaram a comer novamente, me ensinaram a viver em cima de uma cadeira de rodas. Que hoje na nossa cidade não existe acessibilidade. No caso, que antes voltando antes, né, de ir para o Sara, um caso que eu tive que meu psicológico ficou bastante abalado foi na hora de tomar banho. Estava tomando banho e estava uma plateia, todo mundo lá assistindo. Aí eu olhei assim, ixi, Maria, eu vou pagar e eu vou cobrar o ingresso. Mas a gente acha graça aqui, mas naquele momento eu me senti, rapaz, agora como é que eu vou fazer? Agora toda noite, todo dia tem essa plateia. Teve gente que ia toda noite. E até o papai que pode fazer era botar na agenda. Aí tá tomar banho agora. Aí eu lá, para ver eu tomar banho, cara. Aí é um negócio constrangedor. Então, assim, nessas pequenas coisas do dia a dia, do afazer, que eu fazia, comer com a minha própria mão, escovar o dente com a minha própria mão, tomar um banho. Então, onde eu não tinha mais essa liberdade, eu não tinha mais algo tão simples. E do dia para a noite acabou. Então, assim, foi algo que acho que abala muito o psicológico. E para a gente ter o psicológico forte nesse momento é muito difícil, né, É muito difícil essa questão você que falou, dessa plateia que o pessoal... A gente se torna uma criança no início. Porque você está ali para tudo. Tudo você precisa de alguma coisa. Você, logo de início, primeiro que você está se readaptando com tudo. Seu corpo ali, você não, da altura da lesão para baixo ali, você não sente. Ali você tem que estar todo desinformado. É como se fosse duas pessoas no mesmo corpo.
E essa questão da plateia, o pessoal fica todo mundo admirado. Fica todo mundo, como é que toma banho? Como é que vai fazer para comer? Acho que não sei. Gira um monte de perguntas na cabeça das pessoas. Mas é assim, a gente tem que entender também, eu sempre pensei por esse lado. Porque a gente sabe, quem está próximo sabe. Agora as pessoas de fora às vezes têm a curiosidade. Muitas vezes as pessoas vêm me perguntar como é que faz isso, como é que faz aquilo. E na hora tal, todo mundo tem umas perguntas. Agora vai da gente saber, às vezes, ver que aquilo ali é uma pergunta normal de que a pessoa não sabe, tem curiosidade de saber, só que tem perguntas que são muito invasivas. E lá no início, hoje não. Hoje a gente leva tudo na brincadeira. Eu levo tudo na brincadeira. Vai fazer pergunta. Se eu achar que aquele momento não é o momento, nem o lugar de eu responder a pergunta do jeito que eu responder, eu tiro de tempo. Agora, antes não. Antes tudo era grosseria. Me fazia uma pergunta, e para que essa pergunta? E aquilo vai mexendo com o psicológico da gente. Vai mexendo com a cabeça. E ao invés de você responder e ficar e pronto, não. Aquilo entra dentro da cabeça da gente e vai limitando, vai diminuindo cada vez mais. Porque a gente vai achando que aquilo que a gente fazia torna-se uma impossibilidade da gente. Por exemplo, hoje eu não consigo mais fazer. Tipo, a coisa que eu mais me doía muito era a questão de brincar com as minhas filhas. Eu tinha 2 filhas na época, todas as 2 eram pequenininhas. E assim, quando eu chegava do trabalho, às vezes elas vinham, seguravam numa perna, outra na outra, e ficavam andando na casa. Eu de um lado, outra do outro. E aquilo eu não fazia mais. E a minha pequenininha tinha uma que perguntava assim, pai, por que é que você está morrido? E aquilo mexia com a minha cabeça. E eu não poder mais fazer nada, de brincar com elas. Elas tinham muito. Ainda hoje a mais velha me cobra que não sabe nadar, porque se eu não tivesse levado o tiro, talvez eu tivesse ensinado ela a nadar. Ela já fala isso já depois de grande. Hoje não, normal, a gente não tem outras possibilidades dela aprender, mas antes era muito complicado. E isso mexe muito, a questão a convivência dentro de casa com as pessoas, aquelas perguntas invasivas, muitas perguntas. A vida mesmo, a gente também não quer socializar por vergonha, muitas vezes, do que as pessoas como as pessoas estão te vendo. Porque a gente passa num lugar, as pessoas ficam olhando, é normal, mas a gente começa a se sentir estranho. E isso mexe muito com a cabeça da gente. A gente, às vezes, se esconde. E mesmo já depois de tudo isso, eu teve uma época também que eu tive muito, muito ruim. Foi na época que eu conheci a Patrícia, que foi uma mãezona para mim, que me tirou de lugares que eu pensei que ia ser o fim. E assim, hoje eu só agradeço o que eu já vivi, o que eu já passei, tudo foi um ensinamento, um aprendizado, e estar junto com a galera é muito bom demais, e assim, e esse convívio, né, todo dia um aprendizado novo, histórias novas, histórias de superações novas do pessoal que chega na associação. Isso é muito bom e fortalece muito a gente, e a gente espera que isso vá por muito tempo, né? Que isso continue. Pois bom, agora a gente quer saber um pouquinho mais sobre o cotidiano de vocês aqui na cidade de Tianguá. Quais dificuldades, barreiras vocês encontram, seja em transporte, educação, acesso a alguma loja? Contem pra gente um pouquinho. Rapaz, aqui é o seguinte, as barreiras arquitetônicas que a gente fala assim, na cidade, assim, a gente está direto brigando por espaço nas ruas. As calçadas não tem acessibilidade. Se tem, é 1 metro, você anda, já cai dentro de um buraco, tem um batente para subir ou um batente para descer. A gente tem que estar todo o tempo procurando espaço entre os carros ali. Já o Jonathan falou, situar a questão da delegacia. Eu tive que, uma vez, fui coletar sangue para fazer o exame, tive que coletar no meio da rua, porque o laboratório não tinha rampa, não tinha acessibilidade nenhuma. Ainda hoje está lá. E assim... Mas fizeram uma mal feita, mas fizeram agora. Mas mal feito é igual... não vamos citar no mal feito aqui não, senão nós vamos se complicar. Aí, assim, a gente está sempre brigando por esse espaço, né? A gente...
não desanima, vai à luta, tem a associação que está sempre, nós estamos sempre nessa linhagem, né, de buscar melhorias, né, acessibilidade. Acessibilidade não é essa acessibilidade que mal feita, é a acessibilidade que te dá autonomia também, porque se a gente for ver, aqui tem muitas lojas que tem uma rampinha ali para te enganar, mas é uma rampa que te dá acessibilidade, mas não te dá autonomia. Por mais que a gente está na cadeira de roda, tem a deficiência, mas porém a gente quer chegar onde a gente tem vontade de ir lá por nossas próprias mãos. Não que alguém nos ajude, lógico, a gente não está isentando aqui de dizer assim, a gente não quer ajuda, não precisa de ajuda. Mas se a gente puder fazer pela mão da gente mesmo, é melhor ainda, né? Sim, com certeza. Sim. Também gostaria de saber de vocês, já que você citou a associação, um momento marcante que vocês tenham vivenciado durante essa trajetória na associação, algo que marcou vocês, ou mesmo situação de exclusão que vocês sentiram que marcou a história de vocês. Eu sempre falo, né? Tem uma associada nossa lá, uma mãe, uma irmã, né? Que Deus nos deu, a dona Anice, né? Sempre quando ela fala, é algo que emociona todo mundo, né? Todos os associados, toda pessoa com deficiência que está lá, que a gente tem a deficiência física, visual, auditiva, neurodivergente. Então, assim, quando ela fala, né? Dá o depoimento dela, da importância que a associação foi para ela, na vida dela, é algo emocionante, né? Que a gente sempre leva, né? Então, o que a gente leva não é prêmios, não é placa, sempre o depoimento daquela pessoa, o associado, que a partir da associação se tornou uma pessoa melhor, o problema psicológico sempre rodeia a gente que tem a deficiência, melhora, vê outras pessoas com deficiência, né? Compartilha algo que está passando, que a outra pessoa já passou, algo que sempre nos alegra, né? Então, esses momentos, esses depoimentos dos associados, das pessoas que frequentam a associação, é o momento que marca a gente. Esse momento, é algum momento. Se a gente for falar de momentos felizes, bons da associação, eu acho que durante esses 4 anos que existe a APCDT, existe a Associação de Pessoas com Deficiência, eu acho que tem todos eles, todos os semanas, todos os meses, tem momentos extraordinários. Porque quando se trabalha pessoas com deficiência, que é uma coisa que a gente vê, que tem muitas pessoas com deficiência que se limitam, né? Ficam dentro de casa. E a associação, quando faz esse trabalho, vamos supor, tem o Asas Cultural que foi realizado agora, tipo assim, tantas pessoas que saem de dentro de casa, saem daquele comodismo de estar dentro de casa, pode-se dizer, a pré-depressão que está ali, não querer sair, e está ali fazendo alguma coisa, se sentindo útil, capaz de exercer algum trabalho, isso aí é muito importante. Eu acho que, assim, não existe um momento específico, existe a Associação de Pessoas com Deficiência que tira essas pessoas de dentro de casa, lá dos seus leitos, que envolve no trabalho social, que tem muita gente que se oferece, muitas pessoas com deficiência, que você nem imagina, chega ali, um faz um café, um vai pegar o copo, outro vai fazer uma coisa, então assim, até a Aninha, o Jonathan botou para varrer, assim, e aí isso torna especial, todos os momentos, cada momento. Tem gente que diz assim, eu acho tão bom quando eu chego aqui, porque é um ambiente que acolhe, né, porque a gente sabe que, lógico que estar no meio das pessoas é legal, mas quando a gente está com outras pessoas com deficiência, a gente se sente mais à vontade. Porque uma coisa é eu falar para ti o que é ser uma pessoa com deficiência, ter das minhas limitações, e você dizer assim, mas como é isso? Outra coisa é eu chegar para o Jonathan, falar para ele falar para mim, a gente compartilha. A gente sabe qual é a dor um do outro. Sabemos também que tipo, cada lesão é diferente. A minha lesão é uma, a do Jonathan é outra, a do Geraldo, que vocês conhecem, é outra também, tem níveis diferentes, mas porém a gente compartilha da mesma dor, dos mesmos momentos, das mesmas vivências, das mesmas limitações, e é isso aí.
Isso traz a importância, né, de um local de acolhimento como a Sim. PCDT, que é um projeto muito bonito de vocês, deste local de acolhimento para essas pessoas. Achei incrível a visita que a gente foi lá, foi maravilhoso, principalmente a parte das artes que vocês fizeram, né? Achei assim incrível. E bom, eu queria escutar um pouquinho sobre os sonhos e desejos de vocês. Se vocês pudessem transformar algo em Tianguá hoje, o que mudariam para torná-la mais acessível? O pensamento das pessoas. Porque hoje mesmo, eu fui na prefeitura, né, resolver alguns problemas e tinha um cara, um motorista da prefeitura, na vaga da pessoa com deficiência, né? Eu cheguei para ele e perguntei, e aí, moço, você tem alguma deficiência? Eu tô com alguma pessoa com deficiência? Ele disse, não, é só um minutinho aqui, eu tô aguardando aqui, só a senhora foi só ali, mas ela vem. Mas, meu amigo, você está vendo a minha situação aqui, eu não posso estacionar lá do outro lado, porque essa vaga é destinada para mim. Eu não queria estar aqui numa cadeira de roda. Você queria estar na cadeira de roda? Você queria ter sua perna arrancada, um braço, sem uma visão, para usar essa vaga? Não, eu queria não. Pois respeite. Então, eu acho que o que eu gostaria de mudar, fosse meu sonho, era a inclusão mesmo, realmente, a pessoa respeitar a pessoa com deficiência. Porque, assim, o que a gente passa, por exemplo, na questão das vagas da pessoa com deficiência reservada, só um minutinho, te vira, já vai. Então, assim, é algo que machuca a gente, né? Porque eu não queria estar usando aquela vaga. Mas se eu sou uma pessoa com deficiência hoje, eu quero meu direito. Então, o que eu gostaria de que se tornasse realidade era o respeito com a pessoa com deficiência. Alguma coisa, Diego? Acho que o Jonathan falou tudo. Mas tem muito isso, né? As pessoas hoje em dia, ninguém quer estar numa cadeira de roda, mas a gente percebe que tem muitas pessoas que querem ocupar um lugar porque é um lugar vamos dizer, um lugar de privilégio, né? Porque assim, eu até um dia falei uma coisa que tem gente que não quer andar 10 metros para ir ocupar a vaga. E eu tinha vontade de andar pelo menos uns 200 quilômetros, mas eu não consigo mais, né? Mas é assim, infelizmente, é assim. A gente vive numa sociedade também que muitas pessoas, ninguém vai generalizar também, mas assim, tem muitas pessoas que são incompreensivas, não tem o entendimento de que existe aquelas vagas ali, não ocupar a vaga da pessoa com deficiência, do idoso, e ali está atrapalhando, às vezes, até a gente vê muitas vezes, até nos hospitais também, e ocupa ali, sabe que quando chega uma pessoa ali, chega às vezes no estado de emergência, mas tem sempre um gaiatinho que quer se aproveitar daquele lugar, e assim, eu acho que eu acho não, certeza que isso é errado. As pessoas deveriam ter o entendimento de que não pode, e isso gera até multa, e mesmo assim as pessoas ainda insistem em ocupar o espaço que não é delas. Infelizmente, isso ainda acontece demais. Realmente é um pauta muito importante se a gente pudesse mudar os pensamentos das pessoas, né? Para que a gente tivesse uma sociedade mais inclusiva. Mas é bem importante a gente ter momentos como esse, onde a gente pode trazer a voz de vocês à sociedade, né? Para que a gente venha trazer mudanças constantemente. Eu fico muito feliz com a fala de vocês. E gostaria de conversar muito mais com vocês, porque a conversa está muito interessante. Mas a gente já está finalizando o nosso podcast. Eu gostaria de saber uma coisa de vocês. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente, professores, estudantes. Se vocês puderem deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Você é melhor nas palavras. Não, a mensagem que eu tenho é que cada um que tem a visão da pessoa com deficiência, o respeito, que inclua ela, como vocês hoje estão fazendo, como a professora Iris, como a faculdade faz, a Via Saps. Hoje tem alunos cadeirantes, tem alunos de baixa visão, onde acolhe essas pessoas. Então, assim, seria muito bom para pessoas com deficiência. E a nossa luta também não é só por nós, né? Eu acho que, como a gente sempre fala, né? Com o Diego, a gente sempre conversa e fala assim, essa nossa luta aqui, infelizmente, é para as futuras pessoas com deficiência que venham. Porque hoje a gente não pode nem usufruir, não sei nem se eu vou usufruir dessa luta diária que a gente faz, né? Então, assim, o que eu deixo o recado é que a população tianguaense, ou brasileira, nordestina, no mundo todo, respeite a pessoa com deficiência, respeite seu direito. Hoje a gente luta não por novas leis, a gente luta pela lei que já tem.
que seja respeitada. Então, assim, o que eu posso pedir, assim, o que eu posso falar é que seja mais incluso, que aceite a gente do jeito que a gente que abrace a pessoa com deficiência, né? Porque uma vez eu já falei, deu até uma polêmica, que a pessoa que antes de se tornar pessoa com deficiência, no meu período escolar, eu não me lembro de ter uma pessoa com deficiência. No meu período de ensino médio, eu não me lembro. Na minha vida trabalhando também eu não me lembro daquela pessoa estar incluída, né? Então, onde eu vi a pessoa com deficiência, infelizmente, eu tenho que falar o que vem, né? Antes de eu me tornar pessoa com deficiência, eu via o deficiente na porta do banco, na porta de uma loteria, ou no sinal de trânsito. Infelizmente, esse é que eu venho na minha memória. Então, assim, o que a gente hoje faz é tentar mostrar para a população que a gente também é eficiente, que a gente pode trabalhar, que a gente pode estar numa festa, que a gente pode estar numa escola, estar numa faculdade, como aqui vocês frequentam. Então, assim, o respeito. O que eu posso pedir é o respeito e a inclusão da pessoa com deficiência. E a minha mensagem é para que as pessoas que vão chegar a ver esse podcast que respeite, né? Respeite as pessoas com deficiência. Não estou falando só de mim, estou falando de pessoa com deficiência no geral. Que pessoas com deficiência também, a gente merece respeito, a gente merece, como todo mundo merece respeito, ter respeito para tudo no mundo. E assim, uma coisa que a gente pede muito fala tanto nessa questão da acessibilidade, dessa inclusão, porque o que a gente vê muito hoje em dia, você vai para uma festa, vê muitas pessoas, mas às vezes não tem um espaço. O cara que tem, não estou falando só de festa, assim, falo de festa no geral, religiosa e tudo, e assim, que cria espaço para essas pessoas também, porque muitas vezes a pessoa quer ir, mas para estar brigando por espaço lá com outras pessoas, às vezes não desanima. Aqui em Tianguá já tem, eu sou feliz por ser católico, que teve essa inclusão na questão da festa religiosa. Também já teve o Carnaval, teve o Réveillon também, que teve espaço para pessoa com deficiência, e que as outras pessoas, outras cidades também, copiem esse lado bom, né? De incluir a pessoa com deficiência, porque a gente quer sair também, quer se divertir, a gente está vivo. A gente sempre brinca na nossa brincadeira quando a gente está lá. Cadeirante também dança, cadeirante também namora, cadeirante vai, é livre. Às vezes a limitação está na cabeça da pessoa que acha que uma pessoa com deficiência não pode. A limitação está lá. E a gente não, a gente gosta de explorar o mundo. E uma mensagem que eu queria deixar para todos é que ser feliz é uma opção. Que conversa bonita, potente e importante nesse tema. Agradecemos profundamente aos nossos convidados, né, por estarem aqui, por virem aqui, né, dividir um pouco de suas histórias, de suas vivências, e lembrar que visibilidade também é um direito, né, não apenas uma palavra. Bom, fiquem atentos e atentas, em breve teremos novos episódios, novas vozes, novas reflexões sobre inclusão, protagonismo e acessibilidade. Lembrando que esse episódio de podcast integra o nosso projeto de extensão da disciplina de Práticas Interdisciplinares de Extensão 1, ministrado pela nossa professora Iris dos Santos Timbó, do curso de Psicologia, com o tema Vozes que Reivindicam Espaço. Até o próximo episódio. Perfeito! Maravilha! Como é que tu usar o termo correto? Como ele perguntar, como é que faz pra mijar? Se tu toma remédio pra não mijar. Aí já pra gente passar e explicar, né? Carinhosamente, delicadamente, dizer, não, a gente passou som e tudo isso. Não acredito, não. Até que um dia eu disse pra ele, você perguntar, dizer assim, eu quero ver. Aí um dia eu mostrei pra ele. Ei, Marco, vem cá. Yes, eu vou fazer o CAT. Não, vou. Aí eu tava sentado na cama, eu peguei, mandei sentar na beira da cama e fui fazer o CAT. Ele saiu todo se arrupiando. Nunca mais, foi um remédio. Aí eu tava esperando, mas se eu soubesse, eu tinha feito a primeira vez. Porque se você tava perto da vez, eu ia fazer. É muitas histórias que vocês Vai, Bora fazer o 2.0. Não, mas é que outras pessoas gostam. A gente vai assistir também. Hoje pode começar?